Você tem, na verdade, no Brasil, três coisas que convivem, né? Sem entrar em detalhe, você tem um sistema de repartição simples, que é a chamada Previdência Social, né? Que é um regime baseado em solidariedade, né? Ou seja, isso desde que está no fundamento da Constituição dos sistemas previdenciários a nível mundial. Você tem basicamente duas vertentes, vocês vão ver com alguns detalhes, né? Uma que sai lá, até hoje a gente às vezes passa num prédio velho, às vezes ainda tem lá, né? Caixa de pensão, caixa de pecúlio, né? Que foi muito incentivada pelos anarquistas no passado, mas também, no caso do Brasil, pelas colônias, né? As colônias também criavam suas caixas, né, de previdência. E qual era o objetivo disso daí? Né? Na verdade, dois. Né? Porque se você recua 50, 80 anos no tempo, o problema, digamos, as pessoas não viviam muito. Né? A média de idade, 35, 40 anos, isso há pouco tempo atrás. Então, não tinha praticamente o problema do tempo de não trabalho, né? Digamos, da sua vida depois do período de trabalho. E nem, em muitos casos, quer dizer, você tem que tomar em consideração sociedades basicamente rurais, não é? Onde, digamos, os mais velhos ficam em casa e ajudam a cuidar das crianças, enquanto os que têm maior capacidade física vão para o campo. Etc. Então, é assim que funciona. Né? Então, você não tinha, digamos, um problema desse ponto de vista. Por que se criam primeiro essas caixas de apoio? Né? Por conta de que as pessoas tinham acidentes de trabalho que incapacitavam ou morte. Né? Então, ficavam incapacitados para o trabalho, né? Ou morriam. E aí, obviamente, numa sociedade em que as mulheres só trabalhavam em algumas atividades específicas, né, morrer o homem significa a mulher ficar, e a família, os filhos, ficarem desamparados. Ou, digamos, perdendo a capacidade de trabalho por conta de algum acidente de trabalho, também, né, ficava condenado a não sobreviver. Então, digamos, a criação, de um lado, por essa vertente, ela vem dessa forma de solidariedade pela ajuda. Né? Então, por isso, você fazia lá as doações, as pessoas se solidarizavam, e se acontecesse efetivamente uma morte, um acidente de trabalho que inviabilizasse a capacidade de continuar trabalhando, você poderia recorrer a esses recursos. Né? A outra vertente é a vertente meio... Você tem vários caminhos, né, mas eu acho que está meio consolidado, na ideia alemã, meio bismarckiana, né, que você monta um Estado, o Estado garante isso, daí vem a previdência garantida pelo Estado, porque essa outra era, digamos, os trabalhadores que se auto-organizavam, ou as colônias, os imigrantes faziam muito isso. No Brasil, você vai ver, inclusive, digamos, em alguns lugares, hospitais que vêm dessa tradição. Né? Por que tem um hospital israelita, sírio-libanês, italiano, espanhol, etc., etc.? Porque vem dessa ideia das colônias. Né? Essa forma mais alemã tinha uma preocupação, acabou se estendendo para o conjunto do funcionalismo e depois para o conjunto da população, mas a preocupação inicial era com o exército. Né? O que era o exército? Você está tentando montar um exército grande, combativo, etc., com uma base basicamente rural de pessoas. Né? E se você não der uma garantia para essas pessoas, a primeira coisa que elas vão pensar quando vão para o campo de batalha é: primeiro, tem que sobreviver, segundo, não posso perder um braço ou uma perna, etc., etc. Porque quando eu voltar para casa, eu tenho que continuar tocando a vida. Portanto, você teria um exército que a primeira ideia do cara que está indo para a linha de frente é pular fora o mais rápido possível da frente de batalha, certo? Para não sofrer nenhum estrago e nem morrer, porque senão a família dele ficava ao desamparo. Então, esse cara, na verdade, só era combativo na defensiva, quando o pessoal estava ameaçando, a tropa rival estava ameaçando a família dele. Para ir para cima, não, porque aí ele não tinha interesse concreto em fazer isso, porque ele poderia perder a sua capacidade laborativa. Então, o sistema previdenciário passava a ser uma garantia para esse sujeito, né, que se ele
fosse um mutilado de guerra, ou se ele morresse, eventualmente, a sua família teria uma garantia. Essa é a noção desse lado. E depois você foi estendendo isso para o conjunto de funcionalismo público, até chegar à população. Então, toda a discussão do regime de solidariedade vem dessas duas vertentes. E qual é a lógica disso? Fundamentalmente que a geração que está trabalhando hoje, ela sustenta duas gerações, né? Uma, a que vai entrar no mercado de trabalho e substituir, isso com educação, saúde, etc., né, para as crianças, e a que saiu do mercado de trabalho, que a sustentou no passado, né, e que agora não vai mais trabalhar. Então, na verdade, quem está trabalhando, de alguma forma, tem que sustentar duas gerações, né, que já saiu do mercado de trabalho e a que vai entrar no mercado de trabalho. E é como se fosse um pacto de solidariedade entre essas gerações que vai funcionar assim. Ou seja, por que funciona assim? Porque quando eu sair do mercado de trabalho, o que está entrando vai me sustentar, né? Então, é como se houvesse um pacto implícito aí. E o cálculo de repartição é porque você supõe que, em determinado momento, né, esses fluxos eles podem se pagar. Né? É claro que, com o envelhecimento da população, isso daí não é necessariamente verdade, a não ser que você vá ampliando muito a contribuição de quem está na ativa, né? Mas, normalmente, quando você olha para os países europeus, você passou a contar com fundos orçamentários para complementar o sistema de aposentadoria. De qualquer maneira, quem paga imposto? Quem está trabalhando, né? E as empresas, né? Então, é como se quem está operando e quem está gerando renda continue sustentando esses outros, de alguma forma. Então, esse é o sistema de repartição. Os funcionários públicos eles têm um regime próprio. Não é? Por que era o regime próprio? O regime próprio é porque, aqui, você tem, né, no regime geral, os trabalhadores e as empresas fazem a contribuição. A origem do regime próprio é o seguinte: bom, se o Estado é o patrão e se é o Estado que vai pagar, ele fazer o fundo, que é o que você tem no caso da Previdência, é simplesmente passar de um bolso para o outro, né? Então, ele não fazia provisão, né? Na hora que tiver que pagar, eu vou pagar, o dinheiro vai sair do orçamento mesmo, né? Você ampliou aí, né? E aí você tem as diversas categorias. Já de um tempo para cá, você vai institucionalizando a criação, tanto nos níveis municipal, estadual e federal, também de regimes de capitalização para o funcionalismo público, que é, na verdade, para você ir, digamos, unificando os sistemas no sentido de que, digamos, os mínimos aqui do regime geral passam a valer para o regime próprio. Não é? E, finalmente, você tem a previdência privada, não é? Seja a previdência, no caso a que vocês têm, por exemplo, petroleiros, né, um sistema de complementação, não, através de um fundo com a empresa, seja o que os bancos oferecem. Você pode chegar no banco e fazer um sistema, um aporte, não é? Fazer um sistema de capitalização. E lá na frente, aí vamos fazer os cálculos, não é? Lá na frente você vai receber isso, digamos, parceladamente. Não é? É como se você fizesse um fundo e lá na frente você recebe o fundo. Qual é a conta que eles fazem? Quanto você quer receber, não é isso? Chega no banco, alguém já foi a um banco fazer um fundo de previdência privada? Quanto você quer receber? Aí eles vão mais ou menos fazer uma conta, uma expectativa de que você vai viver tanto tempo. Tem uns que garantem, outros que não garantem, né? Se o fundo vai dar ou não. Se você viver demais, dependendo do fundo que você fizer, você pode ter problema. Então, você tem que calcular bem isso, quanto tempo você vai viver, que é o tal do cálculo atuarial, é isso, né? Em cada momento, quanto é mais ou menos que você vai viver, em que condições. E aí você vai constituindo esse fundo, a entidade financeira vai fazendo aplicações também, né? E isso, digamos, lá na frente, é como se você fosse usufruir.
Mais ou menos é como se você fizesse uma poupança. Né? Como se você fizesse uma poupança nessa remuneração, calculando, você pode calcular, vou viver 50 anos depois que me aposentar, né? Todo mundo é otimista, né? Vou precisar de tanto, aí você faz esse fundo. Então, na verdade, isso daí não é para detalhar, mas só para a gente tentar entender um pouco, digamos assim, o que é essa mudança, o que é o sistema de repartição, que é solidário, e esse sistema de capitalização, que, na verdade, é um sistema individual, né? Como se você fizesse uma poupança para você.